Olá a todos. Pessoal, nós estamos em um momento muito interessante agora no final de 2025. Esse movimento intrigante que, no meu ponto de vista, a maioria dos cientistas da área de geologia, de geociências, começaram a entrar na discussão sobre mudanças climáticas e coisas desse tipo. Então, assim, eu tenho algumas informações para vocês hoje aqui, algumas indagações interessantes, e a gente pode levar isso na direção, de novo, da COP30, certo? Então aí tem uma matéria, como vocês podem ver aí, ó, ricos não topam planejar fim do petróleo, mas aceitam o fim do mundo. Então a seita climática, a seita do apocalipse climático aí dos ambientalistas, né? Basicamente o bando de playboy em geral, né? Os playboy que usam ar-condicionado, usa carro com combustível fóssil em tese, né? Digo em tese porque eu não sei exatamente se são fósseis esse combustível, se é da própria Terra, né? Se tem origem inorgânica, eventualmente. Mas essas pessoas usam uma quantidade enorme de geradores. Não sei se vocês viram, a COP30 foi abastecida com energia de gerador a diesel, certo? E não foi um gerador, não foram 2 geradores, não foram 10 geradores, foram 160 geradores gigantes para os playboys ficar discutindo sobre o fim dos combustíveis fósseis, né? Os playboys são fogo. Mas, nesse meio tempo, o que aconteceu? A sobrevida aí da discussão de mudança climática está acabando. Por quê? Porque os geocientistas começaram a entrar na briga. Antes era só meteorologista e os playboys da sociologia e cursos de humanas. Agora, vocês podem ver aí, recentemente, uma série de geólogos entrando pro pau, e os geocientistas agora estão discutindo de frente. Inclusive o Neil deGrasse Tyson discutiu com um desses e ó, teve um probleminha ali. Porque ou ele acredita no modelo que ele diz que acredita do sistema solar e o escambau, certo? E ele acredita em todos os movimentos, ou ele tá mentindo em alguma coisa, né? Então o pessoal foi pro pau. Pois bem, agora vamos a um ponto aqui. Então, ó, o que acontece aqui? Qual que é a discussão que está tendo agora? O que está aí na vanguarda da discussão aí do pessoal de geociências? Vamos lá, o pessoal está muito bravo com os cientistas aí da parte da Terra, do estudo da Terra, né? Eu não sei se vocês imaginam, mas o estudo da Terra é uma coisa vinculada à geociência, certo? Ciência da Terra, geociência. Não é vinculado à sociologia e os playboy de esquerda. Então vamos tentar entender uma coisa aqui. Olha só. Isso aqui foi um gráfico que um pessoal aí dessa parte que pró-aquecimento antrópico ou mudanças climáticas antrópicas estavam falando. Então eles mostram o seguinte, vocês estão vendo aqui, ó, gráfico do dióxido de carbono, que eles dizem que mediram ao longo do tempo, né? Desde o ano lá 1 depois de Cristo, e aí aqui, ó, invenção da máquina a vapor, aí eles começam a mostrar que está crescendo exponencialmente, e nós saímos aqui de uma concentração de 300 ppm partes por milhão. Lembre-se, não é porcentagem. A quantidade de CO2 na atmosfera não é em porcentagem, é partes por milhão, certo? E a gente saiu lá de 200 e poucos e subiu até 400, que é o que está atualmente. Para você ter uma noção do que isso significa, quando você está num lugar super limpo, numa montanha super limpa, e você vai dormir de noite, e você fecha a porta do seu quarto, certo? No dia seguinte de manhã, você tem a concentração de CO2 dentro do seu quarto 2.000 ppm. Você não morre, tá? Não acontece nada com você. Nada. Certo? Porque 2.000 ppm, parte por milhão, não é parte por 100, é parte por milhão. 2.000 ppm. Então eles estão tendo um chilique porque subiu aqui de quase 300 para 424. E o engraçado é que quando eles mostram esses gráficos, eles são inconsequentes. Porque eles não mostram o gráfico indo de 0 a 450. Eles mostram começando em 250, como se aqui, ó, 280 fosse zero. Não é zero, já é 280. Subiu de 280, que não é zero, para um pouco mais, 424. Mas a discussão está muito mais interessante do que vocês imaginam. Olha só. Então os caras mostram isso e falam o seguinte, ó, a mudança na temperatura do mundo. E aí mostra aqui, ó, subindo, sendo que a tendência dela era estar descendo, né? Ficar cada vez mais frio e com menos alimento. Então subiu 1 grau. Eles estão dizendo aqui. Eles estão dizendo. Quer dizer, o que significa esse 1 grau? Você tem mais cidades, você tem mais asfalto. Com mais asfalto, obviamente todo mundo sabe que em área rural, com capim, mato, é muito mais fresco do que área urbana com asfalto sem árvore, certo? E isso influencia também a temperatura dos termômetros. Por quê?
Porque a maioria dos termômetros, eles não estão em áreas 300 quilômetros da cidade. Eles estão dentro das cidades. Por exemplo, a própria estação meteorológica da Universidade de São Paulo, certo? Está dentro ou nas proximidades da cidade de São Paulo. Então, quer dizer, se a cidade de São Paulo é um ponto de calor por causa do asfalto, falta de árvore e companhia, é óbvio que mesmo estando num lugar mais fresco, mais verde, ainda assim você vai ter influência do entorno, certo? Não precisa ser muito brilhante para entender isso, né? Tudo bem. Então eles dizem que está aumentando. Agora, eles estão associando estações meteorológicas específicas? Não. Mas eles estão dizendo que está aumentando. Tudo bem, vamos aceitar que está aumentando? Vamos aceitar por um momento. E eles estão dizendo o seguinte, o nível do mar está subindo, ó. Ele era, sei lá, bem alto aqui, ó, e agora está subindo de novo. Sendo que, eu já falei várias vezes aqui, no passado o nível do mar, todo mundo concorda, que estava 200 metros acima do nível de hoje. Não era 26 centímetros, era 200 metros. 200 metros, cada metro tem 100 centímetros, tá? Beleza. E aí, teve um desses playboys que colocou esse gráfico e falou assim, quero ver vocês da geociência falar que isso aqui tá equivocado, onde que tá, que não tem correlação nenhuma uma coisa com a outra. O que eu achei interessante foi que um geólogo resolveu responder e colocou este outro gráfico aqui, certo? Que as pessoas elas não vão discutir, os ambientalistas não vão discutir. E isso levanta uma série de questões interessantes, que é o seguinte, olha só, este aqui, certo? Essas cores aqui representam a quantidade de energia produzido com cada fragmento cada segmento de energia. Por exemplo, carvão está em cinza, o pretinho aqui é petróleo, o cinzinho aqui é gás natural, certo? O vermelhinho é nuclear, aí depois o azulzinho, que é pequenininho aqui, ó, é energia hidráulica, e depois vem o que vocês estão vendo aqui, ó. Tem outros, né, que tá aqui, que já existiam também, que é a biomassa, principalmente biomassa tradicional, e depois subiu aqui o solar e o de ventos. A gente vai ter um vídeo aqui que eu vou mostrar o que está acontecendo com os países que estão produzindo solar e vento. A gente vai ver isso aí. Vamos ver quem, ó, tomou um abacaxi naquele lugar. Mas vamos lá, por partes. Agora, junto com isso aqui, como vocês estão vendo aqui, o que é isso aqui, ó? O que é isso aqui? A quantidade de CO2 está aumentando, tá vendo a linha aqui, ó? Conforme você vai produzindo mais energia, a quantidade de CO2 da atmosfera vai aumentando? Segundo diz aqui, tá aumentando, tá? Saiu de 281 e subiu aqui para 400 e pouco, tá? 420. Não subiu muito, subiu 120, não, 140, certo? Beleza. Só que o que os ambientalistas não vão te falar, e não vão te falar na COP30, e os geólogos levantaram aqui, é o seguinte, junto com isso aqui, o que aconteceu também, ó, foi o aumento da expectativa de vida média. Então, quer dizer, você teve um período que ficou, sei lá, 1000 anos, certo? Com o CO2 lá em 280, mas durante esses 1000 anos ou mais que ficou em 280, a expectativa de vida não passava de 35 anos. Quando começa a aumentar o CO2, o que acontece? Conta pro tio. A expectativa de vida está aumentando, ela não está diminuindo. Nós estamos vivendo mais. Tem mais CO2, o CO2 está vinculado à tecnologia, está vinculado à produção de energia. Com mais energia, você não tem que puxar uma carroça de boi, você pode usar um trator, você pode usar bombeamento de água para fazer irrigação, você não precisa pegar no muque. Então, com isso tudo, e com mais a tecnologia que está vindo, a expectativa de vida está aumentando. O CO2 aumenta, a expectativa de vida aumenta. E nós não estamos vendo o oposto disso. O CO2 está aumentando, a expectativa de vida está diminuindo. Não! Quanto mais CO2, mais a nossa vida está fácil, mais CO2, mais nós estamos vivendo, certo? E tem outro ponto, que é uma discussão muito ampla, que é o seguinte. Alguém lembra do Thomas Malthus? Thomas Malthus era aquele cara que falava o seguinte, que a produção de alimento crescia devagar, ou seja, numa progressão aritmética, e a quantidade de pessoas crescia muito rápido, que era uma progressão geométrica. Então, ele previa que em 50 ou 100 anos ia ter uma fome devastadora no mundo por causa da população. A população não podia passar de alguns bilhões de pessoas. E a gente passou, certo? E a fome tem por falta de logística dos governantes. Comida está sobrando. Não está faltando comida. Thomas Malthus falou, vai faltar comida. Mas não está faltando comida. Então, o pessoal coloca a mão na consciência. Espera um pouquinho. Ele fez alguma conta errada? E aí o pessoal fala o seguinte, não, é que apareceu a tecnologia. A tecnologia que está vinculada com CO2. Era para um monte de gente estar morrendo. Mas como aumentou o CO2, aumentou a tecnologia com o CO2, certo? Estão vinculados a uma outra.
e com isso produziu mais alimento, mas não terminou aí. Outro erro do Thomas Malthus que eu nunca tinha percebido e os caras estão falando agora. Quanto mais CO2, mais rápido as plantas crescem. Quanto mais rápido as plantas crescem, maior a produção de alimentos, que o Thomas Malthus também não imaginava. Quer dizer, por ter mais CO2, tem menos fome. Menos fome, tem mais comida sobrando, certo? Você pode dizer que está jogando fora a comida, mas você não pode dizer que está faltando comida. A comida não está chegando nas pessoas pobres em alguns lugares da África. Mas você não pode dizer que o mundo não tem comida para todo mundo. Tem. Tem e sobra. A gente joga a maior parte da comida no lixo. Então, pera um pouquinho. O que o Thomas Malthus errou? Ele errou porque ele imaginou que o CO2 ia se manter constante. Mas com a tecnologia, o CO2 aumentou, a tecnologia aumentou junto, a produção de alimento aumentou junto, e a forma como o alimento cresce com mais CO2 na atmosfera aumenta junto. Quer dizer, você percebe? Ou seja, o apocalipse efetivamente que poderia vir, né, que os playboys gostariam e eles amam. O playboy gosta de apocalipse da ambiental. Eles acham, pessoal, posso fazer uma compilação de matérias. De 50 anos atrás, os caras falam que ia acabar a água no mundo nos próximos 20 anos. A água ia acabar, petróleo ia acabar, comida não vai ter. Cada vez tem mais comida, água abundante para as pessoas, a não ser em lugares onde os governantes são corruptos e roubam o dinheiro e não permitem fazer, por exemplo, poços. Tem lugar no Nordeste que não dá para fazer poço. Pessoal, para começar a conversa, se você quiser pegar uma vareta mágica e procurar poço, talvez você não encontre sempre. Mas se você usar o método geofísico, certo? Que as pessoas negligenciam, porque elas têm que fazer astronomia e não sei o que e tudo mais. Se usasse geofísica, a gente encontrava fraturas de granito, etc. tal. Mesmo lugar que não tem solo, você consegue fazer um furo e encontrar uma fratura dentro do granito com água, certo? Isso é geofísica. Geofísica faz isso. Então, quer dizer, se o governo fosse competente, tem uma população com problema ali, vamos fazer um mega levantamento geofísico, vamos mapear esse lugar. Encontramos uma fratura, mete um poço lá. Encontrou o poço, vai ter água. Pronto, acabou. Pessoal, às vezes você tá num lugar que não tem água, tá? Uma vez foi feito um estudo geofísico, que era o seguinte, o cara tinha um mega poço de água, produzia pra caramba, etc, tal, e o vizinho furou um poço, não tinha água. Furou mais ainda, não tinha água. Furou outro poço, não tinha água. Eles chamaram lá uma equipe de geofísico para fazer uma análise. Quando o pessoal fez a geofísica, falou assim, no terreno do seu vizinho tem uma mega fratura cheia de água que não vai acabar nunca. E no seu terreno não tem fratura, então você vai ter que pedir pro seu vizinho usar a água dele. Quer dizer, você percebe? A geologia varia de um lugar para o outro. E é por isso que tem a geofísica, para a gente conseguir ver embaixo da Terra, certo? Mas, de novo, falta água por falta de competência de político. O pessoal vai lá, coloca um cara de humanas, certo? Para cuidar do país, o que acontece? Você vai falar pro cara, vai fazer geofísica em tal lugar. O cara vai falar, já o quê? Já o quê é o segundo nome da geofísica. Um monte de ignorante não sabe o que é geofísica. Geo, terra, física. Física da Terra. O bichão não entende, entendeu? Você fala geofísica, já o quê? O quê? O que é? É isso. Aí você coloca os caras que não sabem nada do básico, vai ter problema, vai ter seca, vai ter vários problemas, paciência. Agora, vamos ao ponto aqui. O ponto que eu queria levantar é o que os playboy não gostam. Os playboy do apocalipse climático. Eu posso dizer que são playboy do apocalipse climático por um simples motivo. O cara que vai numa COP30 com 160 geradores, certo? Um cheiro de diesel terrível, segundo os próprios jornalistas. E identificação de vazamento de diesel desses geradores no ambiente amazônico, certo? Escorrendo para córregos, como teve denúncias aí na internet. Com tudo isso, você vai olhar quem tá lá, quem que tá lá? É o cara que tá trabalhando fazendo parafuso? Não. Quem que tá lá? Quem que consegue pegar uma grana? Vocês viram que tava aluguel lá na COP30? Lá, para tanto período, 150 mil reais, 180 mil reais. Quem que tem 180 mil reais aqui, pessoal, para ir num congresso? Playboy. É isso. Então, a COP dos Playboy aí foi feita numa região amazônica, legal. Só que a gente sabe que aqueles 160 tiradores é porque os Playboy, eles não aguentam a região amazônica. Eles têm que ficar no ambiente com o ar-condicionado ligado full time. Playboy. Pessoal de esquerda é assim, pessoal, aos pobres, aprenda uma coisa. Acorda seu amigo aí que tem problema aí. Olha só, você quer diminuir o CO2? Você topa diminuir o CO2 em função de aumentar o seu trabalho e reduzir sua expectativa de vida?
Veja bem, olha que estupidez. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vê se a gente identifica um problema aqui. Olha só. Beleza. Aumentou 1 grau a temperatura. Isso faz bem para as plantas? Faz. Aumentou o CO2 em 140 ppm, partes por milhão. Isso faz bem para as plantas? Faz. Beleza. O ser humano está vivendo mais por conta desse CO2 extra? Está vivendo mais também. A gente tem aí a correlação que eles mostram também, certo? Porque está correlacionado com a tecnologia. Beleza. Então a gente tem tudo isso aqui. Beleza. Precisa ser muito burro para falar o seguinte, ó. As plantas vivem mais, elas crescem mais, todo mundo vai ter mais comida, vai ter menos fome no mundo, as pessoas vão viver mais. Isso é um problema. De novo, presta atenção. Aumentou o CO2 e aumentou a temperatura, certo? Isso piorou a vida de alguém? Resposta, não. Tem eventos climáticos extremos? Tem. Isso acontece na Terra de tempos em tempos? Acontece, certo? Não, mas a gente não viu isso acontecendo. Pessoal, a gente tem registrado tsunami de 2.000 metros de altura. Em tempos históricos de hoje, alguém já viu um tsunami de 2.000 metros de altura? Não. Nós temos registro disso. Na Indonésia aconteceu um tsunami de 2.000 metros de altura. Não. O tsunami da Indonésia que aconteceu teve 40 metros. Estou falando 2.000 metros, certo? Em 2000 e tanto lá que aconteceu o tsunami da Indonésia, foi 40 metros. Imagina um tsunami de 2.000 metros. Isso a gente tem registro, certo? Nas montanhas rochosas nos Estados Unidos. Registro de tsunami a 2.000 metros de altura. Agora, beleza. Você tem um monte de coisa bizarra que aconteceu na geologia. A gente tem, por exemplo, pedaços da crosta oceânica, o chão do oceano, certo? Virado de ponta cabeça dentro do continente. Será que foi devagarzinho? Ele virou bem devagarzinho, 1 milímetro por ano, pá! E virou de ponta cabeça? Chama ofiolito o nome desse tipo de rocha. É uma rocha, uma crosta oceânica virada de ponta cabeça. A gente tem disso dentro do continente. A geologia e o planeta sempre foi extremo. Não é a geologia que ensinam na escola. Ai, eu vejo devagarzinho, cada milímetro de sedimento equivale a 1.000 anos, sei lá o que é. Não, não é isso. Não é assim que funciona. O que funciona é, a gente tem muitos indícios na geologia de coisas drásticas. Aliás, antigamente, no Cretáceo, ninguém vai discutir, ninguém vai dizer que não aconteceu, de o fato do oceano estar pelo menos 200 metros acima do nível do mar de hoje. 200 metros. Aí a pessoa fala assim, se subir 20 centímetros as cidades costeiras vão ter problema. Quem mandou fazer a cidade costeira colada na água? Se não sei quantos anos atrás estava 200 metros de altura, você estaria na cidade costeira 200 metros abaixo do nível da água, certo? Aí vai falar que foi a culpa de quem? Foi a culpa do carro, foi a culpa das vacas que peidaram. Tipo assim, é a culpa do seu churrasquinho. Não existe. Subiu porque a terra sobe, o nível da água sobe e desce, certo? Eu queria que tudo fosse estático. Não é estático. O mundo não é estático, filho. Quer dizer, imagina, o continente sul-americano e a África tiveram colados um dia, certo? Eles não só se separaram, eles foi quebrado no meio. Imagina você pegar um bloco de rocha do tamanho do continente e dar um karatê nele. Pá! Imagine a força geológica para separar a rocha de 2 continentes e separar milhares de quilômetros de distância. A Terra, ela é extrema, você querendo ou não, certo? Muitas pessoas, pessoal, pega o caso do Monte Vesúvio lá, do vulcão do Vesúvio. Quantas pessoas não estão lá enterradas lá no formato assim de conchinha lá e tudo mais, viraram pedra? Instantaneamente viraram pedra, foram cozinhadas na hora, cozinhadas. Quantas pessoas vocês viram nos dias de hoje, idade moderna, as pessoas agora, tempos recentes, as pessoas sendo cozinhadas por um vulcão? Nada. Aí se acontecer isso, foi culpa do homem, o vulcão fez isso. Beleza. Pessoal, sismo de Lisboa. O que foi isso? Tsunami em Lisboa. Quantos tsunamis vocês viram em tempo recente em Lisboa? A geologia é assim. Ela é severa e ela faz a hora que ela quiser. Ela resolveu dar um mega terremoto no Tennessee, certo? Magnitude maior que 8. Aconteceu, pessoal, nunca mais vai acontecer. Um mês depois aconteceu outro. Agora nunca mais vai acontecer. Depois aconteceu mais um. Aconteceu 3 ou 4 terremotos com magnitude maior que 8 no Tennessee, certo? Em tempos não tão do passado assim. Tempos até que recentes, certo? Tô falando aí, não sei se agora 100 anos ou 200 anos que foi, mas aconteceu. Então, assim, a geologia é assim. Agora, os geólogos sabem disso.
o pessoal da geociência sabe disso. Os meteorologistas não. Eles estão acostumados com o quê? Ah, choveu um pouco a mais, isso é uma bizarrice. Beleza, em tempos geológicos isso não é nada, certo? Você pode acreditar que o tempo geológico tem 4 bilhões de anos ou 6 mil anos, mas em tempo geológico isso não é nada. O que aconteceu? Ah, semana passada aconteceu uma coisa complicada. Mas isso não é nada, certo? Para quem estuda geociência, isso não é nada, ok? Nada, absolutamente nada. E sim, nós podemos esperar, sim, catástrofes. Isso é normal. Vai acontecer catástrofes. As pessoas vão morrer. Pessoal, uma coisa é certa. Você quer ficar falando, ai, tem pessoas tendo problema. Pessoal, ninguém sai dessa vida vivo, ok? Tipo, é a regra do jogo, certo? Se acostume com isso. O ponto é, sempre vai acontecer catástrofe. A gente fica triste, mas elas vão acontecer. Normal, certo? E, detalhe, se você estiver morando perto de um barranco, você vai ter que começar a pensar em riscos geológicos. Se você mora no topo de um barranco, você tem um risco geológico associado. Se você mora na base de um barranco, você tem um risco geológico associado. Se você mora num lugar plano, tem as mud flow, você tem um risco geológico associado. Se você mora num lugar que na Califórnia tem muito terremoto, tem um risco geológico associado, certo? Então, as pessoas sempre vão passar por isso. Aí vai vir um playboy e falar assim, ai, tem pessoas morrendo, sei aonde. Nunca aconteceu isso, vocês não sabiam disso. Ó, vamos lá. Temos 8 bilhões de pessoas na Terra, ok? Já passaram por essa Terra 110 bilhões de pessoas. Cadê as outras 102 bilhões de pessoas? Dicas. Cadê? Quer dizer, e vem outra coisa que a gente ainda podia usar isso para fazer uma discussão bíblica aqui, hein? Por exemplo, o pessoal, muitos arqueólogos falam o seguinte, cadê as pessoas, tinha 1 milhão de pessoas israelitas que saíram do Egito, né? Só uma observação aqui, um ponto. 1 milhão de pessoas, cadê os cadáveres dessas pessoas aí? A gente devia encontrar alguns. Beleza, encontra para mim os 102 bilhões de pessoas que passaram por esse mundo, certo? O cadáver delas, e aí a gente fala sobre os israelitas que morreram no caminho até a Terra Prometida. Sendo que ninguém sabe exatamente qual foi o caminho, certo? Mas é isso. Então, assim, de novo, esse mundo aqui já passou muita gente já morreu de coisas geológicas, tá? Tsunami, sismo de Sumatra, morreu em um dia 200 mil pessoas. Em um dia. Um tsunami. 200 mil pessoas. Imagine uma cidade de 5 mil pessoas. Tem muita no Brasil ou em outros lugares do mundo. Imagine agora 50 mil pessoas, certo? Imagine em um dia, em um local, 200 mil pessoas morrem. Isso é geologia, certo? A geologia é uma coisa que impacta grandes áreas. Impacta um número grande de pessoas, certo? Terremoto, certo? Os landslides, os desmoronamentos de terra. Cada vez que dá um desmoronamento de terra, morre 400 pessoas, 200 pessoas, certo? Na época que ninguém falava de mudança climática, em Campos do Jordão teve um deslizamento de terra, matou um monte de gente. Acontece, pessoal. A vida é assim. A vida é assim. Altos e baixos, certo? Se você tiver num ambiente geologicamente com problema, você vai ter problema. Por exemplo, por que todo mundo fica de frente para o mar sabendo que tem ressaca, sabendo que tem um monte de problema? É porque tem peixe, que você não precisa fazer nada a não ser pegar o peixe, certo? Você tem peixe, você tem água chegando nas suas regiões costeiras, todo mundo resolve morar na região costeira. Região costeira é a região que tem mais ou menos problemas geológicos. Mais. Quer um exemplo disso? Pega a parte costeira do outro lado da América do Sul. Chile, Peru e companhia. Certo? Tem mais terremoto. Certo? E tem mais tsunami. Tem tsunami. No Chile tem tsunami e tudo mais. E aí? Por que o pessoal mora de frente para o tsunami? Porque é um lugar que é conveniente. Você não vê tsunami todo dia. Acontece só uma vez a cada 50 anos, a cada 30 anos. Tudo bem, não vai acontecer nada. Mas uma hora acontece, não é isso? E você já tem que aceitar o risco. Você sabe que tem um risco. Você sabe que tem um risco. Agora vai ficar chorando. O cara do outro lado do mundo tinha uma vaca a mais, soltou pum e aí o tsunami veio. Não é assim que funciona, certo? Mudanças climáticas aconteceram ao longo de toda a história geológica e vão continuar acontecendo. Você querendo ou não, ok? E a gente tem aí períodos que teve grandes quantidades de CO2 na atmosfera, embora o pessoal não fale, por causa de vulcanismo, né? E é isso. Então, uma observação aí, tem muita coisa que a gente vai discutir, pessoal. Eu tô assim com uma quantidade de material sobre mudança climática. Nossa, vocês não imaginam. Vocês não imaginam o Neil Desgraça Tais tomando um pau, meu.
A gente vai pegar esse vídeo aí, mas eu vou apresentar boa parte da discussão mais interessante em dezembro. Por quê? Porque eu vou estar fazendo divulgação da área de membros de curso, como eu faço todo dezembro, certo? E é isso. Então, se preparem para dezembro. Dezembro eu vou tentar fazer vídeo todos os dias, porque eu vou estar divulgando a área de membros até o dia 31 de dezembro. Começa dia 1º de dezembro e vai até o dia 31 de dezembro. Então, se prepare aí que a gente vai ter um monte de coisa bacana. A gente vai discutir várias coisas que eu deixei separado aqui. Tá tudo anotado nos meus post-its aqui, certo? Porque eu tô com pouco tempo de fazer vídeo, daí de vez em quando eu venho aqui, ó, e pego meu post-it e já anoto e ponho aqui. Preciso fazer um vídeo. Pá, separo. E tem a quantidade de post-it aqui é incrível. Eu devo ter uns... Bom, assim, visível aqui, que eu consigo já ver as coisas aqui, tem uns 3 post-its. 1, 2, 3, 4, 5, 6 post-its. Mas eu tenho blocos e blocos de post-its aqui. Blocos. Não vou mostrar aqui, mas tem blocos de post-its escritos aqui. E tem mais um bloco ali. E tem outro bloco a colar. Tipo assim, eu tô com um monte de coisa aqui. E eu vou tentar juntar muitos desses post-its aí pros vídeos de dezembro. Que eu vou estar fazendo divulgação da área de membros. Mas eu vou adiantar uma coisa para vocês. A vida útil dessa discussão do apocalipse climático, tipo assim, está acabando. Porque agora um monte de gente séria pra caramba, certo? Os caras gabaritados pra caramba entraram pro pau, certo? O que os meteorologistas não conseguiram fazer, agora os geocientistas, tipo, da área de geologia e companhia, tipo assim, estão entrando, arregaçando e tá sendo lindo. E a discussão dos playboy é sempre assim. Sabe o que eles falam? Eles falam assim, cada vez que um geocientista coloca algo desse tipo, que esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ó, da expectativa de vida aumentando com o CO2, cada vez que eles fazem tipo, eles colocam assim, mais um geólogo querendo fazer mais um furo. Sim, geólogo gosta de fazer furo, certo? Porque a gente estuda a Terra, a gente não estuda as mudanças climáticas através da mente humana. Precisa de furo, pô. Mas é isso. Vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.